Vontade nessa família de Cristo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Já adoramos um pouco ao Senhor, já cumprimentamos os nossos irmãos, já tivemos um breve momento aí de comunhão. Agora quero desafiar você a se aquietar, a encontrar aí o seu lugar, para que possamos dar continuidade ao culto do Senhor e passar por um momento importante, especial também, que nós temos agora, que é o momento da palavra. Eu sempre ensino aos discípulos que, ao longo do louvor, da adoração, é o tempo que Deus está nos ouvindo, e nós estamos falando para Ele, seja através das músicas, das orações, o que nós temos sentido, o que nós temos pensado, o que nós precisamos, e o Senhor, Ele sempre ouve, né? Ele fica atento à nossa voz, ao que nós estamos falando com Ele. E o momento da palavra é um momento importante, porque nós invertemos um pouco esse papel. É onde a gente senta, se aquieta, para agora ouvir o que o Senhor tem para falar sobre as nossas vidas. Então eu tenho certeza que você falou algumas coisas ao Senhor ao longo do momento do louvor, da adoração, e esse é o tempo do Senhor te responder algumas coisas segundo o que você precisa, segundo o que você necessita, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que você precisa de algumas coisas assim como eu. E eu creio que nessa noite o Senhor pode responder dentro das suas necessidades. Amém? Amém. Graças a Deus. Temos vivido um tempo de muito desafio nas nossas vidas. E nesse tempo especial, em algumas semanas para cá, o Senhor tem nos desafiado a ter um tempo maior de profundidade e de intensidade, de intimidade com Ele. Nós temos sido desafiados no culto de celebração, na nossa célula, na macrocélula, nas nossas reuniões de oração, e em vários ambientes o Senhor tem direcionado a essa área. Maior intimidade, maior profundidade, maior intensidade em servir ao Senhor. E o Senhor tem mudado alguns paradigmas nas nossas mentes. Na semana passada, aqui no culto de celebração, conversamos acerca de entregar o nosso coração ao Senhor de todo o coração e servir a Ele de todo o coração e mudar um pouco da cultura, da prática que muitas das vezes a nossa geração aqui no nosso país, no estado, na cidade que vivemos, é a cultura das pessoas servirem ao Senhor, seguir ao Senhor pelo que Ele pode dar, pelo que Ele pode oferecer. E o Senhor tem nos desafiado a viver um tempo além dessa superficialidade, além dessa situação, desse relacionamento raso, intermediário com o Senhor. Mas Ele tem nos convidado, nos desafiado a um relacionamento de profundidade e de intensidade. Às vezes eu vejo muitas pessoas em um tempo de intimidade com o Senhor, mas motivados por uma necessidade. Às vezes eu encontro com algumas pessoas no monte orando, às vezes eu encontro com algumas pessoas em um propósito até na sua casa, no seu quarto, né, de tempo de oração, de busca ao Senhor, mas são os famosos propósitos que as pessoas fazem. Às vezes eu encontro a pessoa em um propósito de jejum e vários propósitos que as pessoas fazem, estabelecem na sua vida com o Senhor. E quando vamos observar, aquela pessoa está naquele propósito, aí a gente pergunta, mas por que você está nesse propósito? Qual o alvo? Qual o foco? Porque fulano está doente, porque eu estou doente, porque estou desempregado, porque eu preciso de uma bênção em tal área, porque eu preciso que o Senhor faça aquilo, aconteça na minha vida. E realmente nós sabemos que quando estamos diante de uma necessidade e nos falta realmente resposta, falta portas a serem abertas nas nossas vidas, bate realmente um desespero e muitos correm para onde realmente se deve correr. Davi falou isso. Eu olho para o monte e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas a questão é que nós invertemos às vezes esse tempo de busca ao Senhor. Davi, ele falou isso, mas ele tinha propriedade. Ele não era um sujeito, um camarada que buscava o Senhor só quando estava em adversidade. Muito pelo contrário. Em todos os momentos da sua vida, Davi, ele tinha frequência, ele tinha costume de buscar, de se entregar ao Senhor. E quando as necessidades surgiam, aquele era um lugar de costume, era um lugar que ele estava habitualmente acostumado de estar, que era na presença do Senhor. E às vezes as pessoas estabelecem esses propósitos. Uma vez eu vi uma pessoa
fez um propósito no monte de 100 dias pela cura de seu filho. Foi um casal. O casal fez um propósito de 100 dias no monte pela cura do filho. Mas, na verdade, não estabeleceu os 100 dias. Eles começaram a fazer um propósito pedindo ao Senhor para que curasse aquela criança que estava com uma enfermidade muito séria, muito grave. E eles passaram esse tempo indo ao monte, a criança ficou um tempo até internada, eles revezavam, tinha época que dava para os pais irem juntos. E quando completou 99 dias, o filho foi curado, voltou para casa, não estava mais internado, e eles ficaram muito felizes, alegres, eu também, com aquele testemunho. E no 100º dia, eles foram no monte e encerraram o propósito. Falou: Senhor, muito obrigado, já conseguimos, está aqui, levar a criança, está aqui, está curado, e muito obrigado. E a partir do 101º dia, não se viu mais aquela família nem no monte, mas a questão não é a geografia, mas nem naquela intensidade de propósito de busca ao Senhor. E isso muitas das vezes acontece com todos nós. Isso acontece com uma maioria grandiosa da população, da sociedade, onde buscam o Senhor por um interesse, e quando tem aquela resposta, quando aquela solicitação é atendida, é respondida, muitas vezes nós viramos as costas, mudamos a nossa vida, a nossa rotina e voltamos a viver uma vida normal e buscamos o Senhor, fazemos propósitos, aumentamos a intensidade quando existe uma grande necessidade, quando estamos em meio a um caos, a uma improbabilidade, quando somos surpreendidos pelo inesperado, então bate o desespero e então vamos buscar o Senhor. Mas o Senhor tem nos ensinado dia a dia a ter um comportamento diferente desse, porque não é o comportamento ideal que alegra ao Senhor, mas existe um outro comportamento que nós temos estudado, o Senhor tem nos ensinado, que é o comportamento que agrada ao Senhor. Um dia Deus falou isso para o profeta Oséias também, não precisa abrir, Oséias 6,14, foi um recado para Oséias, segundo uma situação que ele passava na sua vida, no seu casamento. A esposa desse profeta havia o traído, ela foi infiel a ele. Então Deus manda um recado para a esposa dele e manda um recado também para a nação de Israel, que também estava sendo infiel ao Senhor. E Deus diz assim para o profeta Oséias, mas mandando um recado para sua esposa e para a nação. Um dia eu vou chamar, eu vou atrair, eu vou convidá-la ao deserto. E lá no deserto eu vou sussurrar, algumas versões falam falar e outras falam sussurrar. Sussurrar ao seu coração para que me ouça, para que me entenda. E essa, infelizmente, é uma das questões, é uma das ferramentas que muitas das vezes o Senhor acaba usando ou até permitindo que seja usado nas nossas vidas para que sejamos levados a um nível maior de intimidade, de intensidade e profundidade ao Senhor. Porque o Senhor já percebeu isso, que quando nós estamos no jardim, quando estamos no Éden, quando estamos na estação da primavera, que as flores estão aparecendo, nós temos o costume de nos afastar da presença do Senhor. E quando as coisas complicam, pioram, apertam, em qualquer área das nossas vidas, a tendência é a gente correr para mais próximo, para mais perto do Senhor. Então o Senhor disse isso ao profeta: quando eu falo lá no jardim, eu grito e ninguém me ouve, ninguém me escuta. Mas quando eu levo para o deserto, eu apenas sussurro e os corações conseguem ouvir a minha voz. Que não seja necessário, meu irmão e irmã, o Senhor nos levar ao deserto e nem mesmo manter ao deserto. Como essa questão que eu falei com vocês aqui. O Senhor, ele ficou tão feliz com esse propósito, de 100 dias ali, aquela família buscando o Senhor, um tempo de intimidade, de intensidade, consegue aquela cura e simplesmente vira as costas e vai embora. E eu imagino que se o Senhor tivesse um coração humano como o meu e o seu, ele deveria pensar assim: pronto, agora qual o problema que eu vou permitir essa pessoa enfrentar, passar na vida dela, para que ela possa voltar para a minha presença? Porque o que eu quero é que eles estejam perto de mim, na minha presença. E que não seja necessário termos um deserto nas nossas vidas, sermos levados ao deserto, para que possamos estar próximos ao Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Mas que possamos ter uma nova motivação de ter profundidade e intensidade com o Senhor. Que seja a motivação da edificação, do crescimento, da paixão, do amor.
que arda essa motivação nos nossos corações, que possamos nos antecipar em estar na presença do Senhor, como Davi e tantos outros que eu já citei aqui, aqueles que vão se antecipando e estão sempre na presença do Senhor, e porventura quando surge a adversidade, o dia mau, ele já está na presença do Senhor, em um ambiente onde ele tem costume, onde ele tem prática de estar no seu dia a dia, mas que possamos mudar o conceito nas nossas vidas, de não estar na presença do Senhor só para buscar uma resposta, um recurso, uma solução para as nossas vidas, mas que possamos diariamente estar na presença do Senhor, para que haja edificação, crescimento nas nossas vidas, para que haja profundidade e intensidade com o Senhor. Nós temos falado, ensinado uma frase aqui, que o Senhor disse para que a gente venha se ocupar em aprofundar, porque em alargar, Ele vai se ocupar, Ele garante isso sobre as nossas vidas. Então se lembre sempre disso, que o seu papel é se aprofundar em intimidade na presença do Senhor. Agora as outras coisas na sua vida, as conquistas, a questão de alargar, de conquistar, isso Deus se encarrega em fazer na minha e na sua vida. O tema da mensagem de hoje é intimidade. E não só a questão de termos intimidade, mas tem um subtítulo que diz, mantenha a frequência. Então é um desafio para mim e para você termos intimidade com o Senhor e mantermos a frequência dessa intimidade com o Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Crônicas, lá no capítulo 26, por gentileza. 2 Crônicas, capítulo 26. Você que nos visita, se estiver sem Bíblia, nós vamos te ajudar, um discípulo que estiver do seu lado vai ajudar a abrir. E se porventura... Não, se você trouxe a Bíblia, nós vamos te ajudar. Se porventura você não trouxe, vamos dividir, compartilhar com você aí. Os discípulos fiquem atentos, por favor. 2 Crônicas, capítulo 26. À medida que você encontrar, vai olhando aqui para frente, 2 Crônicas, capítulo 26. Existe algo no nosso coração que é chamada frequência cardíaca. Não adianta só o coração bater, mas ele precisa estar em uma frequência cardíaca. Pode ser que o seu coração bata, mas se essa frequência ela for descompassada, desorientada, se ela mudar, você mesmo assim não fica vivo. Então não adianta só o coração bater. O coração precisa bater em uma frequência cardíaca, para que você tenha vida. E assim é a intimidade com o Senhor. Nós precisamos de intimidade com Ele e nós precisamos manter essa frequência. Porque quando nós interrompemos essa frequência, nós comprometemos a nossa saúde. E a frequência ela é importante, porque, como eu falei com você, não adianta seu coração bater uma vez de manhã e uma vez à tarde, porque com certeza você não vai ter vida. Não adianta buscar o Senhor uma vez ou outra. Não adianta buscar o Senhor só quando temos necessidade. Precisamos manter uma frequência na presença do Senhor. Uma frequência de intimidade, de intensidade, de profundidade, que com certeza nós teremos sempre vida e vida em abundância sobre nós. 2 Crônicas, capítulo 26, lá no verso 3, diz assim: Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou por 52 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jocolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, o seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Deixa eu ler o versículo 5 novamente para você. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. É essa fórmula que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Às vezes buscamos o Senhor em meio às adversidades somente. Às vezes buscamos ao Senhor em meio às lutas, às crises, em meio ao inesperado, em meio a uma tragédia, em meio ao caos. Mas na verdade o Senhor não está disponível somente nesse tempo. Ele está sempre disponível para mim e para você. Estamos aqui diante da história de uma pessoa chamada Uzias,
que assumiu o reinado de Israel, especificamente o reino de Judá, porque o reino já estava dividido, norte e sul, Israel e Judá, e ele assumiu esse reinado com 16 anos de idade. É o rei mais jovem de toda a história da Bíblia. E quando assume esse reinado, foi o 6º rei de Judá. Ele assumiu o reinado depois do seu pai, sucedeu o seu pai, e depois o seu filho assumiu também o reinado de suas mãos. E foi o 6º rei de Judá, e foi por volta do ano de 792 a.C. E quando ele assume esse reinado, existia uma cultura, um costume muito forte em Israel de se buscar ao Senhor. Inclusive foi por isso que houve essa separação, essa divisão entre os dois reinados do sul e do norte, porque o povo mais ligado a uma parte não queria buscar o Senhor, estava se desviando do caminho do Senhor. Os reis também estavam levando práticas, doutrinas ao povo que divergia com os princípios que o Senhor ensinava à nação. Então houve essa divisão, essa separação, e uma parte do povo, a parte do povo de Judá, se manteve mais firme, mais fiel em busca ao Senhor. E nesse tempo aqui, Uzias já estava sendo criado debaixo dessa cultura, dessa influência. A Bíblia fala sobre isso: ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer ela não vai se desviar desse caminho. E os seus pais, os profetas, a sociedade ensinavam isso. Então Uzias, com 16 anos de idade, assume esse reinado, e nós podemos imaginar assim, com certeza isso não deu certo, né? Mas quando lemos a história, conhecemos a história, nós somos confrontados com essa informação. Muito pelo contrário, o reinado dele deu certo sim, e por muitos anos, alguma coisa em torno de 20 e pouco, 30 anos, ele fez um reinado de excelência e foi muito bem sucedido em todas as áreas da sua vida, do seu reinado. Não só ele, mas todos os seus liderados foram muito bem sucedidos. Infelizmente, do meado para o final da sua história, do seu reinado, ele deixou que a soberba tomasse conta do coração dele e desobedeceu ao Senhor em algumas coisas, ficou leproso, recebeu uma punição do Senhor, ficou leproso, mas mesmo assim se endireitou, se consertou na presença do Senhor. O seu filho logo depois assume o reinado e dá continuidade àquilo que Deus estava fazendo naquela nação. Mas o que eu quero mostrar para vocês, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, são duas questões dentro dessa história. A primeira questão, aonde diz aqui que Uzias ele se propôs em buscar a Deus. Ele se propôs. Eu fui buscar essa palavra no original, e no hebraico está ligado a espontâneo. Ele foi espontâneo em buscar ao Senhor. Então nós precisamos aprender esse legado nas nossas vidas. Nós precisamos, no nosso tempo, ele aqui estava no ano 792 a.C., estava no ano em que o profeta Zacarias estava trabalhando com a sociedade, com o povo, mas nós vivemos hoje em outro tempo, mas o mesmo princípio vale para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos nos propor em buscar ao Senhor. Não ser motivado somente pelas necessidades, pelas angústias, pelas tempestades que nós enfrentamos no dia a dia, nas mudanças de estações. Mas nós precisamos ter um costume, nós precisamos nos propor em buscar o Senhor. Aquele menino, aquele jovem, ele se propôs em buscar o Senhor. Ele foi espontâneo, ele foi automático, ele foi proativo em buscar o Senhor. E isso alegrou o Senhor, isso agradou o coração do Senhor. Eu imagino que surgiu um desejo no seu coração. Ele viu tamanha responsabilidade, tamanhos desafios na sua vida, no seu trabalho, ser rei, reinar uma nação tão importante, uma das nações mais importantes do mundo naquela eventualidade. Israel e Judá, e quando se juntavam em Israel, em reino único, era a nação mais importante da face da terra. Então aquele menino se vê em meio a um desafio. E naquele desafio surgiu um desejo no seu coração. Eu preciso buscar o Senhor para que as coisas deem certo, para que as coisas possam ir bem. Na verdade, ele poderia esperar perder a guerra. Na verdade, ele poderia esperar a nação passar fome. Na verdade, ele poderia ter tentado primeiro com a força do seu braço. Mas não, ele falou: eu vou buscar o Senhor em primeiro lugar. Vou fazer isso de forma primeira, como primícia na minha vida. E ele foi espontâneo em buscar o Senhor. Diz aqui no versículo 5: propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. E eu e você também precisamos nos propor em buscar o Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim: você precisa se propor, ser espontâneo, ser proativo em buscar
ao Senhor. Amém, queridos? Como falei no início, não só quando formos levados ao deserto, ou quando for permitido pelo Senhor uma viagem nossa ao deserto em alguma área das nossas vidas, mas nós precisamos ser espontâneos. Nós precisamos nos propor em buscar ao Senhor. E ele buscou o Senhor nos dias da sua mocidade, ele buscou o Senhor em meio aos desafios do reinado, e nesses dias que ele buscou o Senhor, diz aqui o mesmo versículo 5, nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Quando nós somos espontâneos em buscar ao Senhor, quando nós nos propomos em buscar ao Senhor, só vai ter um resultado nas nossas vidas. Deus vai nos abençoar grandemente. Só tem um resultado nas nossas vidas. O Senhor vai nos fazer prosperar em todas as áreas das nossas vidas. Eu ensino também uma frase aqui há um tempo que diz que quem se antecipa, governa. E quando nós passarmos a entender essa frase, nessa área das nossas vidas, muitas coisas vão mudar. Porque às vezes nós esperamos o problema surgir para poder buscar o Senhor, pedir alguma coisa ao Senhor. Mas um garoto, um menino, Uzias, ele percebeu que ele podia se antecipar. Ele podia ser proativo. Ele podia buscar o Senhor antes e evitar que aqueles problemas acontecessem na sua vida e no seu reinado. Ele foi o 6º rei de Judá. E ele sabia que antes do pai dele, outros reis já haviam feito besteira no reinado de Judá. Haviam sido reis incompetentes, não tementes ao Senhor. E ele queria mudar aquela história, ele queria marcar a sua geração. E ele teve essa atitude, uma atitude diferenciada, uma atitude de um caráter excelente, e com certeza surtiu resultados e efeitos na vida dele e na nação que ele governava. Então eu e você precisamos também nos antecipar. Eu e você precisamos buscar ao Senhor com proatividade antes que os problemas aconteçam. Mas a Bíblia diz que o dia mau ele vem, aparece para qualquer um. Mas quando acontecer, quando aparecer, nós vamos estar embasados, nós vamos estar respaldados da palavra, da presença do Senhor, da unção do Senhor, para que possamos atravessar esse dia mau, essa tempestade, sem ser atingidos em nenhuma área das nossas vidas, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Por isso, queridos, nós precisamos buscar o Senhor todos os dias, ter uma frequência em buscar o Senhor. Assim como o seu coração não pode bater de manhã e de tarde só, não pode bater uma vez por semana, uma vez por mês, ou não pode bater só quando você precisa de uma coisa, você tem uma frequência cardíaca, assim também eu e você precisamos buscar o Senhor com frequência. Se continuarmos lendo a história, nós vamos ver que Uzias ele foi bem sucedido em todas as áreas. Diz a história que na guerra, de forma militar, ele foi muito bem sucedido, venceu todas as guerras que o seu exército enfrentou. Agora imagina, um menino de 16 anos, comandar um general e um exército e vencer todas as guerras que se enfrentam. Enfrentava homens ali com mais de 60 anos de experiência em guerra, e um menino vencia a guerra. Qual é a única resposta disso, meu irmão, minha irmã? É Deus no controle da situação. Deus estava à frente daquele menino. Ele construiu grandes edificações em Israel. Ele tinha muitos gados, ele prosperou nessa área. Ele tinha muitos poços, cavou muitos poços lá em Judá, e todos eles foram cheios d'água. Ele tinha campos férteis, tudo que ele plantava nascia. Ele construiu uma indústria, ele começou a construir tijolos e algumas coisas ali dentro da cidade de Judá, já dentro da nação de Judá, e algo que nunca havia sido visto antes. Fizeram máquinas, equipamentos para construir peças para carroças também, tijolos, edificações, uma série de questões. Então ele teve um reinado muito próspero, muito bem sucedido. Mas diz aqui que nos dias que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar em todas as áreas da sua vida. E eu tenho certeza que assim será comigo e com você. À medida que buscarmos o Senhor, lá no nosso trabalho, na nossa família, na nossa saúde, na nossa vida ministerial, aquele processo na justiça, seja lá a nossa necessidade, o Senhor vai nos fazer prosperar em todas as áreas. Seja lá qual for a nossa causa, a nossa dificuldade, a nossa preocupação, o Senhor vai nos fazer prosperar, porque foi assim com Uzias, foi assim com Davi, com Daniel e com tantos outros, e será assim comigo e com você também. Por isso, nós precisamos estar sempre em um propósito com Deus. Nós precisamos estabelecer um propósito com Deus nas nossas vidas.
O que é propósito? Eu posso traduzir essa palavra, mudar essa palavra por alvo. Em todas as áreas da nossa vida nós precisamos de um alvo, para saber onde nós queremos chegar. E de acordo com aquele alvo, você traça ali uma meta, um caminho, onde você vai caminhando até chegar naquele alvo. E o propósito com Deus é exatamente isso. Você precisa saber a qual nível você precisa chegar de intimidade, de profundidade, de intensidade com o Senhor. E quando você estabelece esse alvo, você gera propósitos dentro do seu coração, para que você consiga chegar até esse caminho de intimidade com o Senhor. Nós precisamos de propósito com o Senhor. Nós precisamos estar sempre em um propósito com o Senhor. Estar sempre nos aprofundando em intimidade, em busca com o Senhor. Para que no nome de Jesus, Ele esteja sempre cumprindo isso que Ele fez na vida de Uzias. Nos fazendo sempre prosperar em cada área das nossas vidas. Mas vai aqui um conselho meu. Não estabeleça um propósito tão grande, tão difícil, que você não possa cumprir. Mas ao mesmo tempo não estabeleça também um propósito com Deus que não custe nada, que não venha valer nada. Mas esteja atento em sempre estar em um desafio, sempre estar em um propósito com Deus. Porque esse é o combustível, essa é a motivação para chegarmos no alvo. Assim uma pessoa sem alvo e sem meta nunca vai chegar em lugar nenhum. Assim nós também, quando não tivermos propósitos com o Senhor, nunca vamos crescer em profundidade, em intimidade com o Senhor, porque nós estamos só caminhando, estamos como um barco à deriva. Quando o barco perde o seu motor ou o seu leme no meio do mar, ele fica à deriva, porque ele não tem impulso para o levar para onde ele precisa ir, ele precisa chegar. E quando nós estamos sem propósito de busca com o Senhor, nós somos como esses barcos, que ficam à mercê da maré, que ficam à mercê do vento, das tempestades e de tantas outras coisas que podem levar o barco para onde quiser. E muito raramente o barco vai chegar no seu destino. Eu e você não podemos ser um barco à deriva dentro desse mar. Nós sabemos que as tempestades são grandes aí fora. Sabemos que vivemos dias difíceis, dias maus. E então se a tempestade chega exatamente num dia que nós estamos à deriva, meu irmão, minha irmã, com certeza o nosso barco corre grande risco de afundar. Mas quando o nosso motor está funcionando a todo vapor, quando nossa bússola está direcionada, nosso leme está orientado para um propósito, pode vir a onda mais alta que for, mas os barcos têm essa característica, a frente dele, ela é feita de uma forma que ela corte as ondas vão subir, as ondas vão bater, mas ele vai bater na onda, vai atravessar, porque ele tem ele tem intensidade, ele tem velocidade, e ele está determinado a chegar em um lugar. E eu e você também precisamos estar determinados em chegar em um lugar com o Senhor, e mesmo que venham as tempestades, nós vamos atravessar elas e vamos sair do outro lado e chegar onde o Senhor quer nas nossas vidas. Por isso precisamos de um propósito com Deus. E quando eu falo de propósito, querido, eu estou falando de algo mais profundo, mais intenso. Está me vendo assim com uma barba aqui, aí você pode falar assim, então o pastor está em um propósito de não fazer a barba, tem um propósito com Deus de não fazer a barba. Não é essa a questão. Existem propósitos que as pessoas estabelecem de não fazer a barba, de não comer chocolate, de não comer determinada coisa, não beber determinada coisa, refrigerante, e tantas questões, né? Não estou aqui para discriminar esses propósitos, são úteis, cada um sabe do seu coração e da sua necessidade. Mas, na verdade, o Senhor quer coisas mais profundas do que isso. O Senhor quer de nós algo que nos custe, e principalmente ligado ao nosso tempo. Como eu falei, não vamos estabelecer propósitos que a gente não possa cumprir, mas algo também que não custe nada. Nós precisamos dar algo que custe ao Senhor, mas não o custar do sacrifício. Senhor, o Senhor sabe que eu gosto muito de beber um cafezinho, e quando eu não bebo eu fico tremendo, eu fico com dor de cabeça, então eu vou parar de beber o cafezinho, vou ficar tremendo, e isso vai agradar o Senhor. Não é isso, meu irmão e minha irmã, não é isso. Talvez parar de beber o café, o refrigerante, comer o chocolate, e não sei mais o que, vai fazer bem à sua saúde, glória a Deus. Mas na verdade o Senhor está mais interessado no seu tempo, no seu coração. Ele quer você de todo o coração. Então às vezes nós gastamos o nosso tempo com WhatsApp, com Facebook, com conversas, com sofá, com televisão, com tantas coisas. E o propósito com Deus que eu falo nesse momento aqui, continue com todos os outros propósitos que Deus está colocando no seu coração. Eu te abençoo para isso, é bênção.
Eu creio que não vai te fazer mal, muito pelo contrário, vai edificar. Mas a questão é que o desafio é para que seja uma intensidade, uma profundidade maior e que sempre esteja ligado ao seu tempo. A coisa mais valiosa que nós temos hoje na nossa vida é o tempo. E por isso que aquilo que nós oferecemos no nosso tempo diz o valor que essa coisa tem. Eu sempre digo uma frase assim, que a minha família é o meu maior patrimônio. E se essa frase é uma mentira ou é uma verdade na minha vida, está ligado ao tempo que eu dedico à minha família. Quanto mais tempo eu dedico à minha família, eu realmente respaldo que ela é o meu maior patrimônio. Por isso eu visto o que é mais precioso na minha vida, a minha família. E assim também é o Senhor. Se realmente temos buscado em crescer, em se aprofundar em intimidade com o Senhor, nós precisamos dedicar o nosso tempo a Ele. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem sim. Organiza o seu tempo, arruma o seu tempo, porque com certeza você tem tempo para muitas coisas e você precisa ter tempo para o Senhor também. Precisa investir tempo ao Senhor. Então, no início do seu dia, tenha um propósito, faça um propósito com o Senhor, de ter um momento de leitura da Bíblia, leitura de bons livros. Tem um tempo para ouvir alguns louvores, algumas canções, mas sem fazer nada. Ao longo do dia pode continuar, você está trabalhando, você está cozinhando, está limpando a casa, está no trânsito, continua ouvindo os louvores, as canções, ouvindo uma palavra, uma ministração, é bênção. Mas você precisa ter um tempo só para isso. Ouvir louvor enquanto se trabalha, enquanto está no trânsito, é bênção. Mas só isso não é suficiente, como eu falei, é um propósito que às vezes não custa muita coisa. Mas nós precisamos estabelecer algumas coisas que nos custem e esteja associado ao nosso tempo. E o custar, como eu estou ensinando a você, é ligado àquilo que é precioso para mim e para você, que é o nosso tempo. É tempo de busca e de intimidade com o Senhor. No livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 16, não precisa abrir. Na verdade, no 28, tem uma questão ali mais específica no 16, mas ali em Gênesis 28 a gente vê um pouco sobre a história. Já falei aqui algumas vezes, no nosso último discipulado, falei com a nossa liderança sobre uma situação que Jacó estava vivendo. Ele estava em fuga e ele estava debaixo de um problema muito complexo, porque ele vivia um tempo ali de ameaça e de vingança que seu irmão Esaú queria o matar, porque ele havia roubado a primogenitura do seu irmão e o seu irmão prometeu se vingar e ir até o matar. E ele precisou fugir de casa, ir embora de casa, e saiu a princípio sem destino, depois teve uma ideia de ir para a casa do seu tio. Então, quando ele saiu para aquela caminhada, uma caminhada que seria longa, alguma coisa em torno de 800 quilômetros, ele iria precisar percorrer a pé e sem a ajuda de ninguém, sem a companhia de ninguém. Em um determinado momento da sua caminhada, ele para num lugar chamado Monte Moriá, e ali ele muito cansado e muito angustiado também daquela situação que ele estava vivendo. Ele dorme, ele descansa numa pedra, coloca sua cabeça numa pedra, dorme. E essa questão, o conceito da pedra, porque não só do travesseiro, mas eles precisavam fazer proteções, cavernas, como se fosse uma caverna com pedras, porque tinham animais ferozes por onde eles andavam, e ele precisava se proteger por aquelas pedras. E uma das pedras foi a pedra que ele usou para colocar a sua cabeça, deitar e dormir. E naquele momento ele tem um sonho com o Senhor, e depois que ele tem um sonho, ele estabelece ali um propósito com o Senhor. E a partir daquele momento que ele estabelece aquele propósito com o Senhor, na verdade, já até ensinei isso aqui, faltou até um ajustezinho ali no propósito, né? Ele fez um propósito com o Senhor, que o Senhor, se o Senhor o abençoasse, depois ele daria algo para o Senhor. Então levou 21 anos para que realmente ele conseguisse essas respostas, essa provisão sobre a vida dele, mas o Senhor o abençoou, mas em função daquilo que ele estava vivendo, naquele momento em diante que ele fez um propósito com o Senhor, a sua vida mudou repentinamente e as coisas começaram a mudar. E a questão que mais me chama a atenção é que Esaú, a princípio, saiu em busca, saiu em procura de Jacó para o matar. E nunca mais na história nós vimos Esaú procurando, perseguindo ele, e quando eles se encontram no futuro, não tem briga, não tem discussão, não tem discórdia nenhuma. E eu fiquei questionando isso ao Senhor, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Esaú mudou de ideia? O coração, o que aconteceu? Qual foi a motivação para que o coração dele mudasse de direção? Aonde está aquela mágoa, aquela vingança, aquele ódio que ele estava no seu coração? E Deus falou assim, na verdade não está ligado a Esaú, mas está ligado a Jacó.
Porque Jacó, antes de se consertar com Esaú, ele precisava se consertar com Deus. E naquele momento lá, quando ele teve um sonho, e depois ele fez um propósito com Deus, estabeleceu um propósito com Deus, ele se acertou com Deus. E quando ele se acertou com Deus, as outras coisas na vida dele começaram a se acertar automaticamente. E não precisou haver guerra, não precisou haver briga, porque primeiro ele se resolve com Deus. E automaticamente as questões com seu irmão Esaú também se ajustaram, se acertaram. E esse é um exemplo, um ensinamento para mim e para você. Nós precisamos nos acertar com Deus. Tem algumas questões nas nossas vidas que não se acertam. Eu não sei se você já percebeu isso. Tem algumas questões nas nossas vidas que passam semanas, que passam meses, que passam anos, e elas nos perseguem. E elas nos incomodam. E elas nos atrapalham. E às vezes gastamos tempo, dinheiro, tanta coisa, tentando resolver essas questões, essas situações. E elas teimam e não se acertar. Mas a questão é que talvez você não precise acertar diretamente essa situação. Na verdade, você precisa se acertar com Deus. E quando você se acertar com Deus, se endireitar com Ele, as outras coisas vão se acertar, vão se endireitar na sua vida também. Então estabeleça um propósito com o Senhor. Aproveita. Jacó falou uma frase naquele lugar que, quando ele acordou daquele sonho, ele falou assim: o Senhor estava aqui e eu não sabia. Ele percebeu o Senhor em meio àquela adversidade, àquela tribulação, aquele desespero. E eu quero trazer esse desafio para você também. Inclusive, essa foi a palavra que eu compartilhei com a liderança no nosso último discipulado. O Senhor estava aqui, eu não sabia. Eu quero desafiar você a encontrar o Senhor em meio às suas dificuldades, em meio às correrias, em meio às aflições, às dificuldades que você enfrenta no dia a dia. Mas veja, reconheça, ache o Senhor em meio a essas adversidades. Porque com certeza o Senhor está lá pronto a nos trazer socorro sobre as nossas vidas. Mas além de achar o Senhor em meio a essa adversidade, é muito importante estabelecermos um propósito com o Senhor. Porque quando entramos em um propósito com o Senhor, quando nos ajustamos com Ele, quando nos consertamos com o Senhor, eu tenho certeza que muitas coisas vão se acertar ao longo da nossa vida, ao redor da nossa vida também, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém? Então fala um amém mais forte aí. Abra sua Bíblia, por favor, Gênesis capítulo 2. Quero te mostrar algumas coisas aqui para a gente caminhar para o embasamento, para o fechamento dessa mensagem. Gênesis capítulo 2, primeiro livro, lá no segundo capítulo. Todos acharam, amém? Esse é mais fácil, né? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então presta atenção aqui. A história anterior aqui já mostra, já ensina isso, mas aqui diz o seguinte: então formou o Senhor ao homem do pó da terra. Deus pega o barro, o pó da terra, com as suas mãos começa a modelar, a esculpir uma obra de arte. E aquela obra de arte, a Bíblia diz que ele fez a sua imagem e semelhança. Ele usou o seu exemplo, o seu espelho, o seu reflexo para formar o homem. Então a primeira coisa que Deus faz em toda a história da criação, através das suas mãos. Tudo que Deus criou até aqui, antes do homem, Ele cria com a sua palavra. Ele cria com o verbo. Ele cria com que o original diz de barar. É a palavra com força da criação. A palavra com poder de criação. Então Deus cria todas as coisas através da palavra. Mas chega em um momento especial da criação de Gênesis, que ele pega o pó da terra e começa a formar, a modelar algo à sua imagem. Usa ele mesmo como exemplo, como reflexo. E após haver modelado do jeito que ele queria, diz a história aqui, que ele sopra um fôlego de vida nas narinas daquele objeto que ele havia criado, e então aquele objeto, que é o homem, recebe o fôlego de vida e passa a ter uma alma vivente.
que eu quero chamar a sua atenção aqui, algumas questões que eu quero chamar a sua atenção. A primeira coisa é acerca dessa especialidade de Deus. Deus deu a mim e a você realmente uma questão, um quesito de especial, um ser especial dentro da criação. E não é à toa que Deus amou o mundo, a humanidade, de tal forma, de tal maneira, que deu o seu único filho. Na verdade, Deus se preocupa sim com a degradação do meio ambiente, Deus se preocupa sim com os animais, Deus se preocupa sim com a natureza de uma forma geral, porque tudo isso é criação e criatura de Deus, mas na verdade tem algo que Ele deu ao seu Filho, que foi a mim e a você, por amor a mim e a você. E Ele mostra isso quando Ele não nos cria só com o verbo, mas Ele pega o pó da terra e através das suas mãos começa a modelar e faz a mim e a você. E eu já ensinei isso aqui, a terra é chamada de Adamar, no original a terra tem o nome de Adamar, e é por isso que Adão recebeu o nome de Adão, que quer dizer aquele que veio do pó da terra, aquele que veio de Adamar. Então Deus faz Adão da terra, do pó da terra, e sopra um fôlego em Adão. Por isso nós podemos entender que nós somos um ser com duas características. Uma é física, fala física, está ligado à terra, isso aí. E a outra é espiritual, fala espiritual, está ligado ao sopro de fôlego, de vida, que Deus me deu. Então nós somos seres com essas duas características. Uma característica é a física, que veio do pó da terra, na sua criação, na sua essência. E a outra característica é o sopro. E o que o sopro trouxe? O sopro trouxe o fôlego de vida e o fôlego nos trouxe uma alma vivente. E é exatamente essa diferença, grande característica. Parece uma coisa simples, mas é a coisa mais complexa que a ciência tem tentado estudar, a diferença de todos os outros seres vivos, que é o homem, que tem essa alma vivente. Nenhum outro ser tem a sua alma, tem o seu espírito, porque não recebeu o sopro do Senhor, mas foi criado só através da palavra, só através do verbo. Mas nós fomos criados através da sua mão e recebemos o sopro do Senhor, o fôlego em nossas narinas. Por isso nós somos especiais. Mas a questão que eu quero dizer para você, explicar para você é o seguinte: como fomos criados a partir do pó da terra, Ele nos formou, então logo nós temos necessidades que estão ligadas, relacionadas à terra. Por exemplo, coisas que a gente precisa comer, geralmente vêm de onde? Da terra. Ou pelo menos produtos que venham da terra compõem aquele produto ali que é fabricado, feito para que eu e você possamos comer. Por exemplo, o leite que nós tomamos, o copo de leite que nós tomamos, na sua essência, o início, ele surge da onde? Da terra. Porque a vaquinha vai lá, come o capim, a grama, e faz o metabolismo, processa aquilo ali, e ela gera o leite, que na verdade não é nosso, não é pra gente, é pro bezerrinho, mas a gente vai lá admitido e toma o leite da vaquinha. E com isso, nós recebemos na sua origem, no seu início, o alimento da onde? Da terra. Assim, quando nós comemos uma carne vermelha, uma carne branca, surgiu da onde? Nasceu de onde? A grande maioria veio da terra. Por mais que não seja diretamente, mas indiretamente, a terra também fornece esse subsídio para toda a nossa alimentação. Aquilo que nós vamos beber também. Você fala assim, mas a água não veio da terra. Não veio? Talvez você possa dizer que não vem agora. Mas no início não tinha separação entre a terra e a água. E Deus fez essa divisão entre a terra e a água. E quando bebemos um suco de uva, quando bebemos um suco de morango, quando bebemos a vitamina de açaí, tantos outros vieram de onde também? Da própria terra. É por isso que nós comemos, por isso que nós bebemos, e até o dormir. Você consegue dormir flutuando, voando? Não. Ou você precisa estar apoiado no chão, ou em alguma coisa que esteja apoiada aonde? No chão. A não ser que você esteja numa expedição da NASA, na gravidade zero, né? Aí você vai conseguir dormir, cochilar lá sem apoiar em nada. Mas todas as nossas necessidades estão ligadas, associadas à terra. Por quê? Porque nós viemos da terra. Mas não para por aí. Porque depois que foi feito, formado pela mão de Deus da terra, Ele recebeu um sopro, que é o fôlego de vida, que é a alma vivente que Deus colocou em mim e você. E essa alma vivente, ela também tem necessidade. E é por isso que Salomão, na sua infinita sabedoria, ele falou: eu já conquistei todas as coisas, eu fiz
uma grande riqueza, uma grande fortuna, um grande reinado. Eu tive tudo que você possa imaginar, mulheres, dinheiro, bens, tudo que você possa imaginar. Mas agora chego no final da minha vida e vejo que isso é besteira. É como correr atrás do vento. Porque Salomão ele trabalhou por muito tempo para satisfazer essa necessidade física dessa primeira característica. Ligado à terra, ligado ao comer, ao beber, ao prazer, ao dormir, que tudo está apontando para a terra, para a sua carne. Mas na verdade tinha uma motivação que ele não entendia o que era a necessidade da sua alma, a necessidade do seu espírito, que ele precisava alimentar, e ele apontava, direcionava para uma outra área. E é por isso que ele entendeu que isso tudo é vaidade, é correr atrás do vento, porque na verdade o que importa é buscar o Senhor, a presença do Senhor, e essas coisas vão sendo acrescentadas nas nossas vidas, como ensinei na semana passada. Quando nós buscamos o Senhor, sabe o que acontece? As bênçãos correm atrás de mim e de você e nos alcançam, seja lá onde estivermos, elas vão correr e vão nos alcançar. Ficar correndo atrás das bênçãos cansa muito, porque ela é boa de perna, ela é boa de corrida. E é por isso, às vezes, que nós estamos tão cansados. É por isso que chegamos a um nível de estar como Salomão chegou e falar: meu Deus, não adianta nada correr atrás de todas essas coisas, porque isso tudo é vaidade. Na verdade, eu preciso correr atrás do Senhor. E assim como nós precisamos satisfazer uma necessidade física de comer, de beber e de dormir todos os dias, experimenta ficar um dia sem comer nada. Experimenta ficar 24 horas sem beber nada. Experimenta ficar 24 horas sem dormir. O que vai acontecer com o seu corpo físico? Com certeza vai ter reflexo. Tem pessoas que vão desmaiar, tem pessoas que vão ficar fracas, tem outros que vão ficar mal-humorados, tem outros que vão rosnar. É brincadeira. Mas é verdade, né? A fome ela é muito parecida com a raiva, né? Por isso que a pessoa rosna, tem gente que até baba quando está com fome, né? Eu vou ser sincero, não fico muito bem humorado não, né? Então, por isso que é bom, quando me chamar para conversar, quando quiser um aconselhamento do pastor, chama para almoçar, chama para jantar, faz um lanchinho, entendeu? Aí depois que a gente comer, aí a gente conversa, a gente bate um papo, que com certeza vai ter outra direção. Mas se eu tiver, depois de um dia cansativo de trabalho, não comi, vier aqui para a igreja te atender, com certeza o negócio não vai ter um desfecho como se fosse após o jantar. Estou brincando. Mas na verdade tem um fundo de realidade aí, né? Olha só, nós temos essas necessidades. E se ficar um dia sem comer, sem beber, sem dormir, vai alterar. E quando nós ficamos também um dia sem buscar o Senhor, muitas coisas acontecem. Quando ficamos uma semana sem buscar o Senhor, quando ficamos um mês, quando ficamos uma caminhada sem buscar o Senhor como deveríamos, coisas acontecem nas nossas vidas por causa dessa necessidade. Vai mudando a frequência, como eu falei, o batimento não pode ser de manhã e de tarde. O batimento precisa acontecer com a frequência. E nós precisamos dessa frequência de buscar o Senhor. E não dá para fugir dessa realidade. Os animais, as plantas, se não quiserem buscar o Senhor, o problema delas. Mas mesmo assim a Bíblia diz que quando as árvores balançam, que fazem barulho, quando o mar bate a onda quebra e faz barulho, todas as coisas quando faz barulho louvam, adoram o Senhor. Mas eles, se não quiserem buscar o Senhor, o problema é deles. Porque eles não têm uma alma vivente, eles não receberam esse sopro, mas nós não podemos. Vai sempre faltar uma coisa nas nossas vidas. Nunca vai haver realização plena se não tivermos buscando o Senhor como nós deveríamos. E às vezes nós ficamos condicionando a essa situação. Eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso de filho, eu preciso de promoção, eu preciso de faculdade, eu preciso de tantas coisas. Mas na verdade você está precisando do Senhor, está precisando de intimidade com o Senhor, de profundidade com o Senhor. Eu acredito que essas coisas virão sim. Deus vai te abençoar com todas essas coisas. Mas em primeiro lugar, eu e você precisamos do Senhor. E no mais Ele vai fazer sobre a mim e sobre a sua vida. É porque nós precisamos alimentar essa área, é a alma vivente, o fôlego, o sopro que o Senhor deu para mim e para você. E presta atenção em uma coisa, lá no Éden, a Bíblia diz que Deus visitava Adão e a Eva todos os dias, no fim da tarde. Na viração do dia, algumas versões dizem na viração do dia, outro ao entardecer, outras após 18 horas, mas a questão é que todos os dias Deus visitava o homem, Adão e Eva, lá no jardim do Éden. Então nós podemos afirmar que todos os dias Adão e Eva tinham a presença do Senhor naquele lugar.
E assim eu e você também precisamos todos os dias dessa presença do Senhor. Pula aí para o capítulo 3 para eu te mostrar uma coisa, por favor. Gênesis 3. Quero só reforçar essa afirmação que eu comecei a fazer. Gênesis 3, lá no 23. Olha o que diz. 3, 23. O Senhor Deus, por isso, lançou-o fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra, da qual a fora tomado. Expulso o homem, colocou querubins no oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Presta atenção que eu vou traduzir isso daqui para você. O homem e a mulher, Adão e Eva, foram expulsos do jardim do Éden. E após serem expulsos daquele lugar, o lugar onde o Senhor o visitava todos os dias, e o lugar onde ele tinha todas as suas necessidades supridas. Deus fez o Éden sob medida para Adão e Eva. E todas as necessidades, a nível de alimento, a nível de comer, de beber, de dormir, de prazer, de motivação, de felicidade, de plenitude, tinha lá dentro do Éden. E além disso tudo, tinha a presença de Deus todos os dias no Éden. Mas aí Deus pega, por causa do pecado de Adão e de Eva, que não eram para comer daquela árvore, daquele fruto, e então Deus tira Adão e Eva lá do jardim e os expulsa de lá. E diz a Bíblia que ele coloca anjos chamados querubins na porta do Éden, e aqueles anjos têm duas palavras, não sei se na sua Bíblia também está assim, e o refulgir, isso quer dizer brilhar, o brilho do fogo, aquela centelha que sai quando um ferro bate no outro, um metal sai no outro, dá aquela centelha do fogo, não tem? Aquela centelha do fogo ali é chamada de refulgir. E o refugir da espada que revolvia. O que é revolver? É revolver, retorcer, remexer, girar. Então existem anjos querubins lá, não fisicamente, tá? Mas olha agora com outros olhos, com os olhos espirituais. Existem anjos querubins que estão lá na porta do Éden, rodando uma espada, e quando aquela espada é rodada, chega essa centelha para proteger a entrada do Éden. Porque ali tem toda a provisão e ali tem a presença de Deus. Mas por que tinha a provisão e a presença de Deus? Só por ter não. Porque quando Deus fazia o Éden, Deus pensava no homem e na mulher. Então, desde antes de sermos criados, Deus já pensava na minha e na sua provisão. Mas não só a provisão física, de ter tudo para comer, para beber, para dormir, para alimentar os nossos prazeres. Mas o mais importante para as nossas vidas, Deus pensou: a presença todos os dias. A minha presença todos os dias. A minha presença todos os dias. Então, quando Adão e Eva são expulsos daquele lugar, eles perdem todo aquele privilégio, toda aquela provisão, e automaticamente perdem essa presença. A Bíblia diz que Deus vinha visitar Adão e Eva todos os dias. Eles nem precisavam buscar o Senhor que vinha os buscar, o Senhor que vinha os visitar. Mas agora que foram expulsos, a coisa mudou. E nós somos descendentes de Adão e Eva. E nós precisamos agora não esperar que o Senhor venha todos os dias, mas nós precisamos buscar essa presença todos os dias. Precisa haver essa frequência nas nossas vidas, para que nós tenhamos provisão, para que o Senhor possa prover todas as coisas sobre as nossas vidas e para que tenha vida sobre nós. Deixa eu dar um exemplo para você. Deus primeiro fez os lugares, a geografia, já ensinei isso para vocês. Depois ele colocou os herdeiros daquela geografia. Quando olhamos toda a criação aqui, nós vemos Deus criando os lugares e depois levando os habitantes daqueles lugares. Quando Deus criou os mares, Deus primeiro fez os mares, depois levou os peixes. Deus, quando criou a terra, primeiro criou a terra e depois colocou os animais, os seres para a terra. E assim também com o homem. Deus primeiro faz o Éden, o jardim, e depois leva o homem para aquele jardim.